Olá, gente. Então, na série das nossas aulas, o tema a ser abordado dessa vez vai ser as doenças crônicas não transmissíveis, né? Não só essa, mas outras como obesidade, entre outras, que a gente vai estar não olhando elas detalhadamente, mas trazendo um pouco de informação para que vocês possam ficar antenados a respeito de como a nutrição e a enfermagem eles podem ter uma conduta para melhorar o quadro dos pacientes que são acometidos com essa determinada patologia. Então, a gente vai começar falando hoje sobre a obesidade, pelo conceito aqui, como vocês podem ver, segundo Leite e colaboradores, a obesidade ela é uma doença crônica e multifatorial, significa que crônica é uma doença que não tem cura, né, mas tem tratamento, e multifatorial significa que não existe apenas um agente etiológico, vamos supor, uma coisa só que causa essa doença, mas vários, né, que é caracterizada pelo excesso de gordura corporal, decorrente da hiperplasia e ou hipertrofia dos adipócitos. Então, os adipócitos, eles são células gordurosas que estão dentro do nosso organismo e quando nós levamos a nossa vida de uma maneira, de uma determinada maneira, acontece que as nossas células, elas são alimentadas em excesso e acontece que elas crescem um pouco mais do que o normal, conhecido como a hiperplasia ou hipertrofia, fazendo com que essas células elas se acumulem e modifique a composição corporal dessa pessoa. Por isso que o paciente obeso, ele tem uma composição, a vista dele é totalmente diferenciada de uma pessoa normal, né? E o estilo de vida ele está totalmente relacionado com o desenvolvimento dessa doença, porque como a gente pode ver, quando eu falo estilo de vida, vai mais além do que eu coloquei aqui, menor atividade física e alimentação, né? Mas vai mais além do que isso, está relacionado ao psicológico da pessoa, se ela tem alguns distúrbios, como é a família, enfim, muitas coisas no estilo dessa pessoa pode influenciar diretamente a sua composição corporal, a sua composição psicológica. Então, como vocês podem ver aqui, o ambiente moderno, ele é um potente estímulo para a obesidade. Então, a gente hoje em dia vive em um mundo acessível, rápido, né? A alimentação a gente encontra pronto em mercados, em fast foods, e muitas vezes as pessoas elas não precisam mais sair da sua zona de conforto. Tudo está mais prático. Não é preciso tanta preparação, tanta sofisticação na hora de preparar as coisas. E de uma certa forma isso acaba influenciando para o ganho de peso, para a ociosidade, para que as pessoas elas possam trabalhar menos para um corpo ou uma melhor qualidade de vida, né? E a obesidade também ela passou a ser considerada uma epidemia e um grave problema de saúde pública, né? Que vai contra antigos problemas, ou não contra ou semelhante, né? Como a desnutrição, doenças infecto-contagiosas, como, por exemplo, em países emergentes. Então, a obesidade ela tem um grande impacto no mundo, porque a gente vê que é um público muito grande no mundo como um todo, e é preciso desenvolver políticas públicas, algumas diretrizes, para que possa estudar a melhor forma de ajudar essas pessoas ou grupos que são colaboradores para ajudar essas pessoas. Então, nessa ajuda, acaba envolvendo dinheiro, gastos, investimentos, e tudo isso repercute na saúde pública do mundo, né? E a obesidade também, ela gera uma série de comorbidades, que são complicações que podem até levar o paciente à morte, causando assim um impacto na economia e na epidemiologia no total do mundo, né? Então, como vocês podem ver aqui no slide, há três componentes primários no sistema neuroendócrino que estão envolvidos com a obesidade. Então, a obesidade ela vai mais além do que só o estilo de vida, sedentarismo ou alimentação. Como eu falei, ela está envolvida com é, sistema psicológico, sistema nervoso, sistema endócrino, né? Então, um dos componentes, como vocês podem ver aqui, é o sistema aferente, que é um sistema que envolve a leptina e outros sinais de saciedade e de apetite de curto prazo. Então, para quem não sabe, a leptina, ela é um hormônio específico do tecido adiposo, que é o tecido gorduroso, que é conhecido como a molécula-chave que regula o apetite, né? E também regula o comportamento alimentar, o metabolismo da glicose e alguns neurônios que sinalizam que o organismo está com fome. Então, o paciente que ele é obeso, ele tem uma certa dificuldade em,
em que suas leptinas, que é sua leptina, que é o hormônio, trabalhe, fazendo assim com que ele sinta pouco ou nenhuma saciedade. Um paciente que ele não sente pouco ou nenhuma saciedade, ele vai continuar comendo, porque não tem nenhum estímulo para dizer, para, já deu, né? E é um dos sistemas que é afetado, porque devido à gordura estar ali em excesso, ela acaba tomando espaço e ocupando alguns lugares que era para esses hormônios ocuparem e dar um basta na alimentação. Espero que vocês tenham entendido. E também um dos pontos que a obesidade ela afeta é a unidade de processamento do sistema nervoso central. Então, o sistema ele fica comprometido para receber algumas mensagens, como eu já falei, alguns estímulos, porque os hormônios já não estão trabalhando para dizer cessa o ato de comer. E o sistema eferente, né, que é um complexo de apetite, de saciedade, de efeitores autonômicos e termogênicos que leva o estoque energético. Então, a obesidade ela vai mexer com todo esse sistema neuroendócrino. E o paciente ele vai comer, 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 porque os seus níveis hormonais vão estar alterados, que são os níveis de grelina, que é o hormônio da fome, e, em contrapartida, os seus níveis de leptina vão estar diminuídos, que é o hormônio da saciedade, fazendo com que esse paciente ele não saiba quando ele deve parar. Ou ele vai parar só quando ele estiver literalmente passando mal ou estufado, e pouco a pouco ele não vai perceber, mas ele vai acumular muita gordura no seu organismo. Então, pela epidemiologia, a Organização Mundial da Saúde aponta que a obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo e que atinge cerca de 20% de crianças e adolescentes. Então, a gente vê que é muito comum crianças e os pais dão muita besteira desde pequeno. Algumas crianças acabam desenvolvendo compulsão alimentar, outras alguns distúrbios psicológicos e acabam descontando na comida, problema de autoestima, enfim. Talvez vocês conheçam pessoas que tenham esses refúgios e muitas vezes isso acaba contribuindo para as porcentagens, para os estudos e para a gente observar como é o comportamento da sociedade. Então, no Brasil, há cerca de 3 milhões de crianças que são obesas e a tendência é que continue aumentando, né? Porque os hábitos das pessoas, eles continuam cada vez mais preguiçosos, cada vez mais fast foods, industrializados, e isso tudo contribui para o ganho de peso em excesso e também a falta de controle, de acompanhamento de um profissional que possa justamente educar o paladar dessa criança, do adolescente e do adulto, para que ele saiba comer bem, comer o certo, a quantidade certa e que essa comida ela vai fazer bem ao seu organismo. Então, a obesidade ela ocorre mais frequentemente no primeiro ano de vida, entre os 5 e 6 anos e na adolescência. Então, isso aqui é só uma perspectiva, né, que em 2025 cerca de 2,3 bilhões de adultos estejam com sobrepeso e mais de 700 milhões obesos. Né? Então, é uma referência da Associação Brasileira para o Estudo de Obesidade que relatou essas referências. Então, quais são alguns fatores para o desenvolvimento da obesidade? Como eu falei, é uma doença multifatorial. Então, como vocês podem ver, tem alguns, né, que eu trouxe para vocês, fatores pincelados que a gente vê que contribuem para o desenvolvimento da obesidade. Os fatores endógenos, como vocês podem ver, que são genéticos, endócrinos, psicogênicos, medicamentosos, neurológicos e metabólicos, está no interior do paciente. Nós não conseguimos ver isso. E os fatores exógenos, que é a alimentação, o estresse e a inatividade física, que é conhecido como sedentarismo. Então, esses são alguns fatores que contribuem para o desenvolvimento. Lembrando que a obesidade não é algo que comeu muito hoje, semana que vem está obesa, não. É uma coisa que vem com o tempo. Então, se essa pessoa ela chegou a esse ponto, é porque muito tempo na vida dela, ela se comportou de uma maneira para que pudesse resultar nisso. Então, por exemplo, aqui eu trouxe só algumas explicações. A obesidade genética, né, que acomete a maioria da população. Então, se você tem pais obesos ou pessoas obesas na sua família, é provável, a probabilidade é de que você também possa chegar a desenvolver a obesidade, né? Então, a gente pode ver crianças que têm pais obesos que também é obesa, porque ela vê os pais comendo de uma forma, ela foi criada, ela foi educada de uma maneira alimentar e ela vai seguir isso. Se ela não tiver um acompanhamento, um cuidado, a tendência dela é ser tal como os pais.
né? E desde criança ela pode apresentar esses distúrbios que está literalmente ligados à sua genética. Então essa criança, ela já tem tendência a isso porque na genética dela, ela pegou um pouquinho do pai e da mãe e ela tem tendência a isso, por isso que deve se cuidar. A obesidade nutricional, que é o tipo de obesidade envolvido a ingestão de alimentos sem valor nutricional, que são justamente a qualidade do alimento, a quantidade do alimento, a frequência do alimento, né? Como a gente já falou um pouco sobre as leis da alimentação, o paciente ele deve ter um acesso a uma alimentação saudável, colorida, variável, harmônica, né, equilibrada. Não comer em excesso, não comer muita porcaria. A frequência influencia muito, né? Tem gente que come besteira todos os dias. E, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A obesidade comportamental, que justamente predomina nesse tipo de obesidade os erros de comportamento, né? Que é um estilo sedentário, são hábitos inadequados, às vezes na gestação. Uma mãe, ela desenvolve aquele pensamento que ela está comendo por dois e ela precisa comer muito, né? No casamento também tem algumas questões culturais em que casou engordou. Enfim, então essa maneira influencia o comportamento e pode chegar a desenvolver, sim, a obesidade. E a obesidade psicológica, que é justamente alguns fatores que afetam o nosso pensar, a nossa cabeça, enfim, os nossos estímulos, como a depressão, a ansiedade, alguns conflitos emocionais em casa, no casamento, no trabalho, estresse, como vocês podem ver aqui, muitos que podem chegar a desencadear também a desenvolver o processo de obesidade, né? Porque nesse momento a pessoa ela perde um pouco o controle da mente e, consequentemente, a alimentação seria um refúgio, uma forma dela poder liberar tudo aquilo que ela está sentindo. Então, o estilo de vida no mundo urbano, né? Então, há uma tendência de que a maior taxa de aumento da obesidade ocorre em populações com maior grau de pobreza e de menor nível educacional. Por que esses dois fatores? Porque essas pessoas elas não são informadas, elas não sabem a respeito de como elas devem comer, elas não sabem que tipo o alimento X, ele tem isso, isso e aquilo de benefício para o seu organismo, né? Então, muitas vezes também pelo grau de pobreza, pelo custo financeiro de alguns alimentos estarem mais acessíveis, as pessoas acabam escolhendo, de certa forma, escolhas ruins, mas que é o que cabe no bolso, infelizmente, para poder manter a sua família, né? Então, a gente tem que ajudar as pessoas a entenderem que comer saudável não precisa de muito dinheiro. Como a gente já falou tanto do ovo na classe, né? Ovo é barato, é saudável, né? Então, a gente deve estimular compras boas para essas pessoas não chegarem a desenvolver esse tipo de patologia. E algumas outras coisas também que estão relacionadas, né? A maior palatabilidade, então tem alguns alimentos que são gordurosos, que são ricos em calorias e que eles têm um gosto bem melhor do que uma salada, do que um vinagre, do que um azeite, né? Então é mais fácil comer isso do que comer coisas que são saudáveis. Tem uma grande densidade energética, um grande valor calórico, esses alimentos. Eles são mais baratos, podem também trazer alguma insegurança, contaminação para a pessoa. São de fácil absorção e digestão e também tem baixo poder sacietógeno. Significa que esses alimentos, eles têm uma pouca capacidade de manter o paciente saciedade. Consequentemente, ele não vai conseguir comer só um pedacinho desse tipo de alimento calórico. Ele vai comer. Uma pessoa que compra uma pizza, ela não vai comer só um pedacinho da pizza. Ela vai comer dois, três pedaços, né? Então, vocês bem sabem. E algumas mudanças sociocomportamentais também, né? Às vezes, a sociedade, a rotina faz com que as pessoas elas possam alterar um pouco o seu estilo de vida. Então, diminuição do número de refeições em casa, a pessoa não tem mais tempo de preparar seu alimento, aumentar também a quantidade de comidas, né? O aumento compensatório de alimentação em redes de fast food, a necessidade de se realizar refeições em curto espaço de tempo também atrapalha muito. E também alguns mecanismos de recompensa. Ah, eu fiz uma caminhada, eu vou compensar. Tá pago, eu vou comer uma coxinha, só uma coxinha. Amanhã eu mato essa coxinha. E, enfim, esses sistemas de compensação acabam contribuindo para a gente não alcançar nossos objetivos nutricionais e muitas vezes é refletido no nosso peso, na nossa composição corporal, certo? Então, alguns fatores de risco, né, que também podem influenciar no desenvolvimento da obesidade,
é justamente o desmame precoce e introdução de bebidas lácteas. Então, a gente sabe que é incentivado pelo Ministério da Saúde de que a criança ela deve mamar exclusivamente até os 6 meses, e depois dos 6 meses é que ela deve ser introduzida, ela deve ter um contato com a alimentação que os pais têm normal, mas tudo numa quantidade, tudo no momento certo. Então, muitas vezes, quando essas crianças elas são expostas a alimentos precocemente, talvez pense que não, mas no futuro essa criança ela pode chegar a desenvolver alguns estímulos, algumas tendências para a obesidade. Então, a ingestão de alimentos ricos em lipídios e açúcares, que são os alimentos muito calóricos, o consumo de industrializados, a inatividade física, né? Não faz nenhum tipo de atividade, uma caminhada, academia, um abdominal, nada, né? Dificuldade em estabelecer um bom controle de saciedade, enquanto você não conseguir reconhecer a resposta do sistema nervoso com o seu sistema digestório de que ali deve parar de comer, isso vai impedir de que você possa manter esse controle. Às vezes, as compulsões alimentares, os comeres noturnos, isso também influencia muito no ganho de peso, né? Porque não é só uma maçã que a gente acorda para comer à noite, e vai mais do que uma maçã. Então, isso influencia bastante. E aqui eu repeti, que é a mesma coisa do primeiro. Então, na infância, né? Então, a obesidade na infância, ela é justamente um estímulo para que a criança ela possa ser um adulto obeso, né? Porque se não muda na infância, muitas vezes na adultez ela vai ter só as consequências de uma infância mal educada. Mal educada no sentido da alimentação, né? O aumento do risco de doenças cardiovasculares, então a gente sabe que as doenças cardiovasculares, entre outras, elas não são somente doenças de gente grande. As crianças, elas também têm tendências a desenvolver, a depender da maneira como elas são criadas, né? Se não é genético, pode ser devido até aos seus hábitos alimentares inadequados. O aumento do risco para diabetes, né, e resistência insulínica é um grande fator, e é muito comum a gente ver assim crianças gordinhas que apresentam sinais de resistência à insulina, de desenvolvimento de pré-diabetes, ou justamente não adequar ou não ter uma educação a respeito do seu paladar. E o que influencia o hábito alimentar da criança, como vocês podem ver, muitas coisas aqui. O ambiente familiar que essa criança está, aspectos sociocomportamentais, como a gente já viu um pouco sobre a maneira de levar sua vida, a maneira como ela foi criada, a falta de exercício físico, de estímulos, ligada ao computador, ao celular há muito tempo, não tem um tempo para comer, para o corpo reconhecer esses estímulos, saciedade, né? Psicológicos também, os fatores, como a gente pode ver, tem muita criança que tem baixa autoestima, tem crianças que passam problemas em casa, abuso sexual, problema no casamento dos pais, e às vezes o sistema compensatório, o refúgio dessas crianças é a alimentação, são doces, são alimentos calóricos. Crianças também mimadas e que a mãe dá tudo, o pai dá tudo que quer e acaba que não tem consciência de que aquilo vai trazer um grande malefício ao organismo do seu filho. E muitas vezes o sono influencia no ganho de peso e a sua raça também, a sua cor, enfim, isso tem uma influência no ganho de peso. Então, os tipos de obesidade, como vocês podem ver aqui, são dois tipos mais comuns. É o tipo androide e o tipo ginoide. Então, o tipo ginoide, né, ocorre predominantemente no sexo feminino. Isso não quer dizer que é predominantemente, não quer dizer que é exclusivamente. É mais comum em mulheres. É também chamado de obesidade baixa ou glúteo-femoral. Este tipo de obesidade, ele se associa à figura de uma pera. Então, como vocês podem ver aqui, tem mulheres que têm gordas, vamos supor assim, mulheres obesas, que elas têm uma cintura mais fininha e quando chega lá no quadril, elas têm um quadril mais arredondado, né? Então, esse é um tipo de obesidade conhecido como obesidade ginoide, né? E ela acarreta no menor risco de complicações metabólicas. Isso não quer dizer que ela é uma paciente comprometida? Sim, ela é uma paciente comprometida, mas ela não tem tantos riscos metabólicos, tais como o outro tipo de obesidade. Como vocês podem ver, a obesidade do tipo androide, né? Ela é predominante no sexo masculino, predominante, isso não quer dizer que é exclusivo. Então, a obesidade androide, ela se assemelha à figura de uma maçã, como vocês podem ver. Então, é aquele conhecido barriga, abdômen d'água, alguma coisa assim, que eu já ouvi falar.
e tem um maior risco de complicações metabólicas. Então, essas complicações, elas podem ser algumas outras doenças além da obesidade, como diabetes, doenças cardiovasculares, mortes, né, tromboses, enfim. Tem toda uma consequência desse tipo de obesidade e o acúmulo de gordura ele é maior na região abdominal, como vocês podem ver. Quais são algumas complicações que a obesidade ela pode trazer? Todas essas que vocês veem aí. Refluxo, né? Uma vez que alimentos muito gordurosos, eles acabam pressionando o esfíncter esofagiano inferior, fazendo com que ele não consiga se contrair corretamente e aquele estômago por estar sobrecarregado, ele acaba cedendo e o conteúdo gástrico ele retorna, né, pelo nosso esôfago, conhecido como refluxo gastroesofágico. A osteoartrite, aumento da estatura, a menarca precoce nas meninas, algumas dermatites, estrias no organismo, porque ocorre aquele estirão do músculo, né? Doenças de ovários policísticos nas mulheres, maior frequência de câncer. Então, um dos fatores que influencia bastante o desenvolvimento do câncer é justamente a alimentação, porque alguns alimentos têm alguns compostos, alguns aditivos, algumas coisas que influenciam algumas células e essas células elas se tornam cancerígenas, maléficas e elas acabam destruindo, desencadeando a doença conhecida como câncer. Gordura no fígado, hipertensão, aumento da pressão, resistência à insulina, doenças coronarianas, as doenças relacionadas ao coração e o aumento de gordura no sangue, conhecido como hipercolesterolemia, certo? Então, como eu posso diagnosticar a obesidade? Então, na nutrição, quando nós temos o contato com o paciente no consultório clínico, tem algumas medidas, tem algumas análises que nós fazemos para que a gente possa ter todo um acesso à vida desse paciente e poder tratá-lo da melhor forma. Na obesidade, nós não usamos tantos parâmetros porque é até uma questão de incômodo, porque a gente já sabe que aquela pessoa ela é obesa. Então, tem algumas coisas, tem algumas técnicas que eu não vou aplicar com a paciente obesa porque isso vai trazer um desconforto e talvez até um constrangimento. Então, a gente reprime um pouco a respeito de como tratar o paciente. Claro que a gente não vai descartar o cuidado que a gente tem, não. Mas a gente trata ele de uma forma que ele possa se sentir melhor. Então, tem o IMC, que é o índice de massa corporal, que é calculado justamente dividindo o peso pelo quadrado da altura, né? Então, se o paciente ele pesa, por exemplo, 70 quilos, 70 não, vamos supor 120 quilos, e ele tem 1,60 m, né? Então, eu vou pegar o peso dele e dividir pela altura ao quadrado, né? O resultado, eu vou justamente olhar se dá menor que 18,5, esse paciente ele está desnutrido. Geralmente, quando a gente vê uma pessoa grande, obesa, com certeza ela vai estar, o IMC dela vai dar de 29 para cima, né? E aí eu vou diagnosticar o meu paciente com o grau de severidade da obesidade dele, se é grau 1, se é grau 2, se é grau 3. O grau 3 é um caso já que o paciente ele está num nível tão avançado da doença que ele está limitado a fazer muita coisa, né? É mórbido, é sério mesmo, e que pode levar fácil à morte. Então é muito comum, sim, a gente vê esses tipos de obesidade, é porque também os obesos que estão em grau mórbido, eles se escondem, porque eles não aguentam fazer exercício, eles não aguentam caminhar, não aguentam nem respirar direito. Mas são muitas pessoas que, infelizmente, estão nesse grau, né? E também um dos diagnósticos que a gente usa para obesidade é a circunferência, né? Que é justamente a gente mede a circunferência abdominal dessa pessoa para a gente definir se essa pessoa tem risco ou não de alguma complicação. Essas complicações são justamente as metabólicas que a gente já falou sobre as doenças cardiovasculares, as doenças relacionadas à glicemia, como diabetes, problema de colesterol, problema de gordura. Então, a depender do resultado que der, a gente vai ver aqui para o homem menor que 94 centímetros, ele tem um baixo risco de complicações metabólicas. Passando de 94, ele tem um risco maior. E a mulher é de 80 para cima. Então, essa é uma forma da gente ver pela circunferência abdominal se determinada pessoa ela tem uma tendência a desenvolver algumas complicações metabólicas.
Então, como seria o tratamento, né, para a obesidade? Então, é uma equipe multidisciplinar, porque, como eu já falei, a obesidade ela é uma doença multifatorial. Então, são vários pontos que estão envolvidos. É o psicológico, é a falta de exercício, é o alimentar, né? É o genético. Então, é um grupo todo da saúde que está envolvido. Vai o médico, o fisioterapeuta, educador físico, nutricionista, o enfermeiro, né, o psicólogo, todos esses eles estão envolvidos para ajudar essa pessoa primeiro a entender a sua doença, entender que a obesidade ela é uma doença, ela vai mais além do que compulsão corporal e ajudá-la a tratá-la, a sua compulsão, o seu problema da melhor forma. Então, a adoção de um estilo de vida mais saudável, com menor ingestão de calorias e aumento das atividades físicas. Então, nesse ponto, o nutricionista e o educador físico, eles trabalham grande e juntamente nessa parte, não só o educador físico, mas o fisioterapeuta também, né, para ajudar essas pessoas a serem estimuladas a terem um estilo de vida melhor. Alguns medicamentos contribuem, né, de forma modesta e temporária, mas não devem ser usados como a única estratégia de tratamento. Infelizmente, a gente vê muito na mídia atualmente pessoas que falam: o chá milagroso que você toma em 10 dias você perdeu 20 quilos. Gente, a perda de peso ela não é tão fácil, ela também não é impossível, mas ela não é tão fácil como as pessoas prometem em propagandas. Não se apeguem a isso, né? E lembrar que, tipo, não tem um alimento específico que engorde ou nenhum alimento específico que emagreça o paciente. Como come tomate, que tomate emagrece. Não. O que emagrece é você comer saudável e comer de tudo um pouco, né? Mas de uma maneira controlada e adequada. E também tem alguns refúgios, que é muito utilizado para pacientes que estão em casos extremos, como as cirurgias bariátricas, que é justamente a cirurgia de redução de estômago para controlar o peso para aquelas pessoas que estão em casos bem graves. Então, por exemplo, aqui eu trouxe alguns tipo exemplos, né, de cirurgias bariátricas. Tem aqui a cirurgia de banda gástrica ajustável, como vocês podem ver, é justamente um dispositivo que é colocado na no início aqui do estômago, insuflável, de silicone, em forma de um anel, como vocês podem ver aqui, e aqui é um portal de acesso, né, que é implantado na parte do estômago, e isso limita a entrada de alimentos, porque o paciente, quando ele for comer, ele vai perceber que não dá para comer muito, porque esse anel ele vai meio que fechando a entrada. Então, isso faz com que o paciente ele pare de comer tanto, porque o próprio corpo dele vai dizer que ele não aguenta comer tanto, né? Também tem a gastrectomia vertical, que é essa segunda foto, como vocês podem ver, que é justamente o procedimento cirúrgico de perda de peso, né? No qual o estômago ele é reduzido, como vocês podem ver, cerca de 15%. Aqui tem uma retirada do estômago, né? Essa remoção é feita por efeito cirúrgico, né? E isso acaba diminuindo a curvatura do estômago. E isso faz com que a pessoa ela tenha que comer menos, porque ele não vai ter espaço para colocar tanta comida dentro do seu organismo. E também tem o bypass gástrico, como vocês podem ver nessa foto, que é justamente uma cirurgia que pode levar à perda de até 70% do peso inicial, né? E consiste justamente na redução do estômago e na alteração do intestino, como vocês podem ver na imagem, levando a pessoa a comer menos e acabando assim por perder peso. Então acaba que o bypass ele faz um desvio. Peraí que a foto mexeu aqui. O bypass ele é justamente um desvio, né? Onde a comida ela vem direto para o intestino, não tem esse acesso, o alimento ele não fica como um todo aqui no estômago como de uma pessoa normal. Ele tem um desvio e já vai direto para o intestino. Então, esses são alguns tratamentos que são feitos, que são trabalhados na saúde pública para pacientes que estão em estado grave em relação ao seu peso e aos cuidados, né? Então, em relação aos cuidados com a obesidade, não deve-se depositar esperanças no tratamento apenas com medicação ou cirurgia. Conheço pessoas que fizeram cirurgias, mas que não tiveram, não manteram hábitos ou um estilo de vida saudável, não se adaptaram ao seu método cirúrgico e acabou que, tipo, tiveram consequências e o ganho de peso da mesma forma.
né? Então, o resultado ele vai depender muito da atenção que você dá à sua nova qualidade de vida. Então, com o tempo, o medicamento para obesidade ele também pode perder o efeito, tal como toda medicação. O nosso organismo ele acaba se tornando viciado, entre outras coisas, e muitas vezes tem que ser feito o desmame. Então, se uma pessoa ela se apega somente a remédios milagrosos para perca de peso, isso pode trazer consequências e talvez não resultados no futuro. Né? Então, existem muitas propagandas também, como eu já falei, de medicamentos para emagrecer. E não devemos incentivar as pessoas a acreditarem nessas coisas. Devemos justamente desestimulá-las a acreditar nessas fontes e ajudá-las a justamente sair da sua zona de conforto e adotar hábitos mais saudáveis. Né? Não comprar medicamentos para obesidade pela internet ou em academias. E formas de emagrecimento com várias substâncias misturadas são proibidas pelo Ministério da Saúde. Então, a gente vê muitos blogueiros fitness, muitas pessoas receitando dietas, isso e aquilo, e muitas vezes essas dietas restritivas, essas loucuras que as pessoas inventam, podem trazer algumas deficiências, né? Você deixa de ingerir determinados alimentos, você tem uma determinada deficiência desse alimento, comprometendo assim outras partes do seu organismo e acometendo ou só influenciando mais ainda essa doença inflamatória, porque a obesidade ela é uma doença inflamatória, ou seja, todo o seu corpo ele está inflamado, ele está ferido por dentro. E quando a gente não cuida ou quando a gente restringe determinados alimentos que vão influenciar para combater essa inflamação, isso traz um prejuízo muito grande para o organismo como um todo. Então, gente, é preciso sim uma modificação no estilo de vida, né? Uma dieta adequada, é preciso um acompanhamento com o nutricionista para que ele de fato ele possa ajudar essa pessoa a entender o que comer, quando comer, por que comer, a quantidade que comer, frequência, enfim. É também preciso um acompanhamento psicológico. A obesidade vai mais além do que só comer. A obesidade é um distúrbio também, né, em que a pessoa ela precisa descarregar e o profissional ele precisa entender qual é o gatilho que faz com que essa pessoa ela coma muito. É a autoestima, é saber que vai voltar para casa e vai ter um inferno quando chegar em casa, é o nervosismo de uma prova da faculdade, enfim, inúmeras preocupações. Então, tem que descobrir qual é o gatilho, né? Então, o nutricionista, ele não tem essa capacidade, não compete a ele fazer isso, mas sim ao profissional adequado, né? E ajudar a questão de fármacos, como a gente já falou, e técnicas cirúrgicas também podem ser indicações, mas isso deve ser estudado com o médico, com o nutricionista, para ver se é o caso de fato, se esse paciente ele tem competência, se ele tem capacidade de passar por determinado plano cirúrgico e a aceitação dele depois disso. E qual é a assistência da enfermagem em relação à obesidade, né? Uma vez que você tem um paciente que é obeso, quais são algumas coisas que você pode e deve fazer segundo a sua profissão, né? Então, depois que o diagnóstico ele é identificado, né, o enfermeiro, o técnico, ele deve incentivar e deve promover a educação nutricional, estimular esse paciente a ter uma qualidade de vida melhor, enfim, todas aquelas coisas que eu já falei, né? Ajudar ela a entender que isso faz mal, que o excesso faz mal, indicá-lo quais são algumas fontes boas que ele pode estar trocando, como vocês viram, né? E ajudá-la a ter consciência de que as escolhas alimentares ela vai ter um reflexo mais além do que agora, né? Mais lá no futuro. Também trabalhar o hábito alimentar da família, né? Deve-se investigar. Você come isso? Sua mãe gosta disso? Quem prepara? Quantas vezes na semana faz feira em casa? Você gosta de comer essa comida de como? Como ela é preparada? Enfim, investigar ao máximo a vida dessa pessoa, né? Respeitar também as crenças, as preferências e recusas. Lembrando, como eu falei, que a gente tem que olhar o paciente como um todo, né? Não só o comer, mas tem que levar em consideração tudo. A cultura. Lembrar que se ele come um prato de arroz com feijão e farinha, eu não vou chegar a dizer você tem que tirar farinha, né? Tem que ir ao pouco a pouco entender que na casa dele, a cultura dele, a farinha é comum. Então eu tenho que fazer os ajustes necessários, nunca reprimir, nunca brigar, mas sim tentar respeitar ao máximo e fazer os ajustes necessários. E promover a conscientização do hábito de vida mais saudável.
Então, isso cabe não só ao nutricionista, ao enfermeiro, mas todos os profissionais da saúde devem estar constantemente incentivando as pessoas a fazerem exercício, a terem hábitos mais saudáveis. Então, gente, esse foi um pouco da obesidade, né? E alguns fatores que influenciam. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que foi dito hoje, vocês podem me procurar no privado. E muito obrigada. Tchau, tchau.